Fala Fogão, 27 de dezembro, está começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro e a última semana do ano. Uma semana muito importante, de muito trabalho no Botafogo, porque afinal de contas tem várias questões que têm que ser definidas, como por exemplo o caso do Canu, do Oyama, do Barreto, o Anderson Moreira. Tem também as conversas que tem que acontecer com o John Textor para amarrar as pontas soltas e a gente poder avançar para um contrato vinculante. Enfim, esses últimos dias de 2021 prometem e a gente tem que ficar de olho. Já já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o que vai ser do estádio Newton Santos a partir de 2022. Concessão ampliada, ok, mas tem uma definição muito importante também para acontecer. Justamente a gente saber, vai avançar para a W Torre? Não vai avançar para a W Torre? O que será que John Textor, que deve ser o novo investidor da SAF Alvinegra, pensa sobre isso? Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza aqui que você deixe o seu like, isso traz mais botafoguenses aqui pro canal, nos ajuda a crescer portanto, e se você não for inscrito, se inscreva. Para se inscrever é muito tranquilo, basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Já se você já for inscrito, considere se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece o trabalho que a gente faz por aqui, nos ajuda a alcançar a marca dos 100 membros e tem benefícios exclusivos. Por exemplo, a partir de 2022, os membros aqui do canal vão poder participar das lives que a gente faz no Fala Fogão. Lembrando que tem live toda terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Fora os conteúdos diários aqui com Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição, 5h30 da tarde. Tá? Então é só clicar no botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo, conhecer os planos e escolher aquele que for mais de seu agrado. Dito isso, vamos em frente aqui, falando em primeiro lugar a respeito dessa semana de definições. Uma semana realmente de muito trabalho, muito importante, pensando nessa próxima temporada. Por exemplo, a gente tem o caso do Canu, que segundo as informações, já tem conversas avançadas com o Corinthians. Só que segundo essas mesmas informações, o Corinthians não está disposto a colocar dinheiro na mesa, ou seja, quer contratar, mas não quer pagar. Na verdade, a negociação seria assim: o Botafogo quita a dívida que tem com o Corinthians na casa dos 2 milhões de reais, eles cedem 1 ou 2 jogadores por empréstimo, pagando metade do salário e fica elas por elas. É esse o tipo de negociação que o Corinthians quer ter com o Botafogo. Então a diretoria do Botafogo ela tem que bater o martelo. O Canu tem contrato até o fim de 2022. O jogador vai permanecer e a gente corre o risco de perder de graça lá no fim do ano? Ok, é um caminho. Depende da diretoria, depende dos planos da diretoria. Agora, não quer perder de graça? Vai ter que negociar agora. Mas vai negociar nesse formato com o Corinthians? Na minha visão, não faz sentido. Não faz sentido. O Canu está valorizado, fez um bom campeonato pela Série B, está valorizado e o Botafogo pode fazer dinheiro com o Canu. Perder mais um jogador de graça também não é legal, mas ao mesmo tempo fazer uma negociação nesse formato, sinceramente, na minha visão, não faz o menor sentido. É uma questão que a diretoria do Botafogo tem que bater o martelo. Um outro ponto aqui que vale destacar é o caso do Barreto. O contrato dele se encerra agora, no fim do ano, é contrato de empréstimo junto ao Criciúma. O Criciúma que está na segunda divisão agora, e a gente tem que saber, vai conseguir renovar o empréstimo? Porque o Botafogo não parece disposto a contratar em definitivo, a gastar dinheiro contratando em definitivo o Barreto. E além disso, tem uma outra situação. O volante Breno, ex-Goiás, que está de saída do Esmeraldino, parece que está bem encaminhado com o Botafogo. E ele tem as mesmas características do Barreto. Então será que vale a pena manter o Barreto nessa circunstância? É um ponto que a diretoria do Botafogo vai ter que decidir também. Vale aqui destacar também o caso do Oyama, que também tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro, e no caso do Oyama é até mais grave, digamos assim, porque a gente tem prioridade de compra para poder adquirir em definitivo o jogador até 31 de dezembro. Entrou em janeiro, muda completamente de figura. O Botafogo vai de repente ter que entrar em leilão, e entrar em leilão para o Botafogo não é jogo. Então a gente tem que definir a situação do Oyama nessa semana. E a permanência do Oyama para a próxima temporada, fundamental. Não é qualquer volante que tenha característica, a qualidade do Oyama. A gente vê um jogador que tem capacidade de fazer aquela função do primeiro volante, já que ele é primeiro volante, sempre é importante lembrar, e ele tem a qualidade para sair jogando, para dar os lançamentos, tem visão de jogo. Não é qualquer volante que vai dar aquela chicotada na bola que ele deu contra o Vasco, colocando o Marco Antônio na cara do gol. Não é qualquer volante. Pega aí os volantes do futebol brasileiro. O Oyama demonstrou qualidade. Então a permanência dele para a próxima temporada é realmente bem importante. O Botafogo tem que correr atrás disso nessa semana, enquanto ainda tem prioridade para poder adquirir o jogador. Entrou em janeiro, é outra história. Então esse é um ponto aqui fundamental. Também tem o caso do Anderson Moreira. Tudo indica que ele vai permanecer. Até porque, segundo as informações, o nome do Breno e do Vinícius Lopes foram indicações do Anderson Moreira, foram pedidos
do Anderson Moreira. Então tudo leva a crer que o Anderson Moreira permanece, mas até agora a gente não teve a definição. O contrato já foi assinado? A renovação está assinada? Por enquanto, palavras ao vento. Por enquanto, palavras ao vento. O do César dizendo que o Anderson vai ficar, que para ele é questão de honra, mas por enquanto, palavras ao vento. Ainda não tem assinatura. Enquanto não tiver assinatura, está 99,9%. Para estar 100% tem que assinar. E a gente tem que também definir isso nessa semana. A reapresentação do elenco acontece dia 3 de janeiro. E a parte da comissão técnica, né, a definição da permanência do Anderson Moreira e sua comissão técnica, é ponto fundamental para que o trabalho possa ser iniciado da maneira correta. Então essa semana é muito importante também em relação a isso. Vale aqui destacar ainda em relação a essa semana que algumas conversas com o John Textor devem ocorrer, segundo informação do GE, justamente para que as pontas soltas possam ser amarradas. Pontas soltas essas que vão entrar no contrato vinculante, o contrato lá em definitivo, que tem que ser assinado entre as partes. Então essa é uma semana também muito importante em relação a isso. A gente vê o Botafogo conversando com o John Textor, estreitando essa relação, colocando todos os pingos nos is, porque é sempre importante lembrar, depois que coloca em contrato, depois que está assinado, é aquilo que está valendo. Então essa semana é uma semana que tem que ter muito trabalho, muita calma e tranquilidade para poder definir todos os aspectos dessa parceria, porque depois que o contrato estiver assinado, é aquilo que vai valer. Então também é uma questão bem fundamental que a gente vai ter ao longo dessa semana, esses últimos dias de 2021. Claro que pode acontecer de nem tudo ser fechado nessa semana. De repente a primeira semana de janeiro também vai ser utilizada para isso. Mas algumas conversas já vão acontecer nessa última semana do ano. E quem sabe tudo sendo definido nessa última semana de 2021. Vamos aguardar e acompanhar o desenrolar dessa história. Um outro ponto que eu quero falar aqui, que eu quero destacar nesse vídeo para você, é justamente o caso do estádio Newton Santos. A gente conseguiu a ampliação da concessão, muito bacana, obviamente, até 2051 o Newton Santos é casa do Botafogo. Esse foi um ponto fundamental nessa história de conseguir, de repente, um investidor, porque estádio é algo que faz a diferença, todo mundo sabe disso. A gente não fala só da W Torre, até porque a definição da W Torre é uma outra questão que vai ter que acontecer. O investidor, né, a chegada de John Textor como investidor da SAF, ele vai querer manter uma possível parceria que estava sendo costurada com a W Torre? É prerrogativa do investidor decidir se sim ou se não. Ele vai querer assumir a gestão do equipamento ou vai passar a gestão do equipamento para uma empresa que tem essa expertise e já tem a experiência lá do Allianz Parque com Palmeiras? São questões que também têm que ser definidas, mas isso não precisa ser definido assim correndo, né? Não precisa, não tem necessidade. Segundo as informações, o Newton Santos vai receber vários investimentos, 20 milhões de reais no equipamento e 20 milhões de reais no entorno, são 40 milhões de reais. Para uma empresa brasileira, 40 milhões de reais é um montante considerável, certo? Para uma empresa americana, para um fundo de investimento americano, 40 milhões de reais, cara, vai dar o quê? Menos de 8 milhões de dólares. Não é tanto dinheiro assim para ele. Agora, vai avançar para a W Torre? Não vai avançar para a W Torre? Depende do investidor. Isso também tem que ser definido nessa semana, porque o Botafogo estava pensando, segundo as informações, sempre trazendo aqui, né? Segundo as informações que já circularam na mídia, o Botafogo estava querendo anunciar a parceria com a W Torre na primeira quinzena de janeiro. Vai acontecer dessa maneira ou não vai acontecer dessa maneira? Você vai perceber que são vários os pontos aí que tem que ser decididos. Então essa última semana do ano, a primeira semana de janeiro, são momentos fundamentais pensando na próxima temporada. Claro que o estádio Newton Santos, ele vai muito além da temporada de 2022. Os investimentos que são necessários fazer no equipamento, para modernização, para conservação, limpeza, tem muita coisa que tem que ser feita no Newton Santos, né, diga-se de passagem, mas obviamente vai além da temporada de 2022. A gente está falando do Newton Santos ao longo dos anos. Então a decisão ela é muito mais estratégica, tem que ser tomada com muita calma e tranquilidade. Mas você pode perceber que são vários os pontos que têm que ser conversados e decididos. São muitos pingos nos is que têm que ser colocados. E tudo tem que ser feito da maneira correta, com calma, tranquilidade, para que a gente possa ver o Botafogo se desenvolvendo e essa parceria, inclusive com o John Textor, maturando, né? Amadurecendo, porque a gente sabe muito bem, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite pro dia. Esse, inclusive, é um ponto que eu tenho trazido aqui no canal constantemente. Pés no chão o tempo inteiro. Pra gente não ficar alimentando uma expectativa de que vai acontecer assim, assim, assado, e no fim das contas é de um outro jeito completamente diferente. Pés no chão o tempo inteiro, certo? O último ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, mais uma vez trazendo os números, né, que é o meu compromisso que eu assumi aqui no Fala Fogão, é trazer pra você como é que anda o Camisa 7, o crescimento do programa de sócio-torcedor do Botafogo. Nesse momento, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está com 23.304 sócios. E até o dia 31 de dezembro seria muito bacana a gente alcançar os 30 mil.
porque seria claramente uma resposta pro John Textor, mostrando para ele, olha, você tá chegando no Botafogo e a gente tá comprando a briga. A hora da gente aderir o sócio-torcedor, Fogão, é agora. Dá uma resposta pro investidor. Seria muito bacana até dia 31 de dezembro a gente chegar aos 30 mil. São 23.304 sócios. Tá? Da live que a gente fez ontem para agora, foram 4 novas adesões apenas. Então vai propagando essa ideia. A gente tem que fazer o camisa 7 do Botafogo crescer. Esse é um ponto muito importante. É a ferramenta que o torcedor tem para poder ajudar o Botafogo de fato. É para chegar junto com o Botafogo. Então vire sócio, se você puder, vire sócio. Esse é um ponto muito importante. Mas é isso, Fogão, são esses os pontos que eu tenho para passar aqui nesse vídeo. Quero saber a sua opinião sobre cada um dos temas que eu abordei aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, às 5h30 da tarde tem o Radar Alvinegro segunda edição. Eu aguardo vocês logo mais aqui no canal.